Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido para vocês através de duas doações. A primeira é do Licorisken, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, acompanho o seu canal há um tempo e vou tentar ser breve nesse relato e no final, tomara que eu consiga explicar minha dúvida e ajudar os homens aqui da nossa bolha masculina. Desde a minha adolescência sempre fui discreto e tímido, comecei a perceber cedo como a Matrix funciona, como por exemplo garotos medianos pagando lanche na escola para garotas que eles gostavam e as mesmas mal agradeciam e iam comer com o namorado delas ou com as amigas. Aquele famoso determinismo biológico do homem ser o provedor independente do resultado, mas nunca foi algo que me incomodava. Anos passaram e aos meus 22 anos comecei a sentir os efeitos da libido, foi aí que o inferno na Terra começou. Muitas humilhações, rejeições, sempre em busca daquela validação feminina, passei anos me culpando, me autodepreciando, até que chegou um momento em que eu tinha desistido de vez e acabou que a validação feminina não me incomodava mais. Porém, o vazio existencial e a depressão profunda acabaram tomando conta da minha vida. Mal sabia eu que aos 22 voltaria para a Matrix, muito por conta das influências do meio, como trabalho e família, sempre com aquela pressão social juntamente com o determinismo biológico para voltar para a plantação. E foi isso que acabei fazendo, e claro, tudo se repetiu da pior forma possível, em que minha mente não aguentou as emoções negativas e começou a refletir no meu corpo, com crises de ansiedade, dores no peito, fazendo parte do meu cotidiano. Fui várias vezes no médico achando que era algo grave e em que no final das contas acabou apenas sendo bagagem emocional. Hoje, um ano depois, acompanhando a comunidade masculina e seu canal principalmente, estudando sobre o comportamento humano, neurociência, economia e lendo obras de Schopenhauer, posso dizer que me encontro liberto dessas pendências emocionais, porém ainda existe algo que estou ciente que não podemos mudar, mas não nos impede de tentar entender de uma forma racional. Como sabemos, a natureza é amoral e sádica, uma força que está ali para uma função. Dito isso, acredito que algo a criou, seja uma força divina ou até o que conhecemos como Deus. A programação do ser vivo que não seja sexual é a da provisão do macho, com aquele famoso fardo da performance que o macho precisa demonstrar qualidade independente dos meios desse determinismo. Esse fardo da performance cria um sistema totalmente genocêntrico e misândrico, totalmente injusto, brutal e desbalanceado. Dito isso, eis minha pergunta. Seria esse ser divino amoral e sádico, assim como a natureza, um ser desprovido de moral e consciência? Pois Deus, sendo onipresente, onisciente e onipotente, sabendo do início e do fim de tudo e também do sofrimento reprodutivo dos homens, e mesmo assim não deixando de criar um sistema totalmente genocêntrico e misândrico no fim das contas. Finalizando minha narrativa é de que, seguindo a mesma lógica da natureza, essa divindade não seria tão boa quanto imaginamos. Desculpa o textão e obrigado pelo tempo, abraços. E Licorisken, eu que agradeço aqui a doação e o assunto de vídeo. E a segunda doação é do Mr. White, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja. Primeiramente agradeço a dedicação ao YouTube que transformou a vida, imagino que para melhor, de vários homens. Em 2018 eu fazia cursinho em uma das escolas mais caras da minha cidade para vestibulares militares, mas não era tão dedicado quanto os colegas de sala, o que resultou no meu fracasso. Nesse momento já havia entrado em contato no YouTube com a comunidade que segue o próprio caminho. Eu ainda não racionalizava as coisas tanto quanto hoje, mas começava a entender como o jogo funcionava. A vida para alguns é mais fácil do que para outros. Relacionamentos, estudos, chances na vida e etc. Somente hoje me dedico mais para compensar o que a vida me ofereceu sem reclamar ou invejar o outro. Parafraseando um rap comedy que eu gosto muito, eu sou apenas um cara normal do dia a dia. Ele pôs em inglês aqui, mas como muitos de vocês podem não entender, né? E tem até um palavrão na frase aqui, eu preferi falar em português e adaptar. Continuando. Sendo católico romano na época, já não sonhava em participar do jogo sujo de busca por relacionamentos. Mas, para continuar desenvolvendo minha espiritualidade naquele momento, julguei que o melhor seria me tornar padre. Assim não me casaria e ainda faria algo útil pela igreja. Entrei para o seminário em 2020, ano da pandemia, e tudo ia bem. As coisas complicaram um pouco quando eu pratiquei a retenção seminal por um período prolongado, evitando a masturbação. Nesses períodos minha bestialidade ficava à flor da pele. Não conseguia me controlar e muitas vezes nem perdoava parceiras muito mais velhas do que eu no casual. E na maioria das vezes nem íamos pro finalmente de verdade, era mais uma questão de afeto e carência. Importante ressaltar que no período de seminário eu possuía um cabelão que ia até os ombros, mas para atender à etiqueta local, tive que cortar o cabelo sob ameaças sutis de desligamento.
Você precisa se adaptar ao ambiente que está, diziam os formadores. Irônico, porque esse ambiente era composto por uma faixa de 75% de homens brancos de barba e sobrancelhas feitas, enquanto eu sou masculino, pardo e rústico. Definitivamente eu estava no lugar errado, mas a paixão pela tradição ainda me incentivava a continuar ali. Eu sonhava em rezar a missa tridentina. Eu, na época, um jovem de 22 anos que não tinha nada de santo, permaneci ali até ser desligado em novembro de 2022 por conta de inobservâncias quanto à moralidade sexual. Esse baque veio 2 dias após o casamento da minha irmã, dia muito feliz para minha família, cerimônia na qual eu estava de batina e sobrepeles no altar. Nesse dia de felicidade e realização, até para mim, eu havia feito uma proposta de emenda para melhorar meu comportamento e sair da promiscuidade. Hoje estou nos últimos dias da minha graduação e licenciatura em filosofia, parte da grade de formação do meu seminário. Mudei minha denominação cristã, agora sou católico ortodoxo antioquino e vou vivendo as consequências das minhas más decisões mundanas. Nessa comunidade atual, me sinto mais bem aceito do jeito que sou, com cabelão e tudo. As comunidades são compostas majoritariamente por homens jovens, talvez pelo fato de a liturgia de São João Crisóstomo ser mais cristocêntrica e menos marianista, apesar de sua veneração com Theotokos. No sentido espiritual, eu digo que tudo valeu a pena por ter me aumentado a perspectiva de mundo, noção de igreja e por ter me aprofundado na fé mediante a provação de fogo. No dia em que me queimei foi paradoxalmente o pior, mas também o melhor da minha vida, pois enquanto eu estava com a minha mudança em meu carro indo para a casa do meu amigo, pois não podia ir para casa já que minha irmã estava prestes a sair para a lua de mel e eu não queria estragar o clima com uma má notícia, eu senti a real presença de Cristo que me dizia no meu coração: estou contigo. Tenho feito trabalhos de NPC trabalhando como Uber para suavizar as contas daqui de casa, já que filosofia não é valorizada, e pretendo ano que vem migrar de vez e voltar a estudar música, mais especificamente piano e djing. Este que é mais versátil e garante bicos de forma mais rápida. A música, sim, tem me sido uma boa companhia feminina que me realiza. Perdão pela introdução extensa, mas agora vem a questão. Por mais que eu me reconheça incapaz, o deserto ainda assim me chama para um monastério primitivo. Sei que onde há o ser humano há um problema, mas às vezes ainda me sinto inclinado a me tornar um monge no Monte Athos, uma montanha ortodoxa em que somente homens são permitidos de pisar, ou outro monastério que tenha seriedade. Entretanto, eu sei que minha mente ainda pode me trair nesses locais, por mais sagrados que possam ser. Afinal, lá se concentra a atenção dos demônios, segundo a minha fé. A carne e o espírito frequentemente traçam duelos dentro do meu ser. A carne quer conforto e segurança no mundo. O espírito se enoja com o mundo misândrico e socialite que fazemos parte e se recusa a com ele colaborar, buscando o sacrifício e assimilação ao Cristo através da sua cruz. Sei que não existe resposta certa sobre o que devo fazer, juntar grana ou largar tudo de novo com chance de novamente dar errado. A vida cristã, de fato, é uma loucura. Parece que não calculamos controle de danos, ao contrário de muitos homens que fazem isso em casamentos disfuncionais. Ainda sinto que, apesar de estar condicionalmente ferrado, que Cristo não me desamparou. Um dia terei de fazer minha decisão e conviver com as consequências, como diria Sartre. Todavia, gostaria de ouvir uma meditação do Senhor sobre essas questões. Muito obrigado pelos seus conteúdos, desejo a você sabedoria e consciência sempre, um forte abraço. E Mr. White, eu que agradeço a doação, as palavras de carinho aí, até de respeito, né? E o ótimo assunto de vídeo. E aquele recado de sempre para os senhores que já acompanham o canal, né? Se gostarem do conteúdo e quiserem apoiá-lo aí, permitindo que ele continue gratuito para todos os homens, vocês podem fazer uma doação aqui embaixo, no link presente no comentário fixado e na descrição, e escolher um tema de vídeo no canal, se tornar membros, comprar o meu e-book, o treinamento do Vegeta do Presente sobre liberdade financeira, geográfica e emocional, que eu recomendo e é muito bom. Assinar o servidor do Discord, onde eu estou sempre presente e faço chamada de voz com os assinantes e tal. Vocês podem, claro, apoiar o canal de maneiras gratuitas, que é deixando o like, se inscrevendo, compartilhando, ativando as notificações e, é claro, ficando à vontade na seção dos comentários, como sempre. Então, depois dessa longa introdução, né, foram 2 relatos até que bem longuinhos, eu finalmente vou à minha opinião sobre esses assuntos. Perceba que esses 2 assuntos aqui, eles têm algo muito em comum, né, que é a busca por espiritualidade, contato com o Criador.
Veja, eu concordo com o Aldir Gracindo que no momento que a gente vai deixando questões mais mundanas de lado, o homem ele vai seguindo o seu próprio caminho e percebendo que relacionamento não é mais tão legal, nem mesmo os casuais, né? Ter filho já não é mais tão legal, não tem recompensas para ele nisso, né? Muito pelo contrário, na verdade só tem riscos, perigos e basicamente coisas ruins. O homem ele vai meio que automaticamente se desvencilhando daquilo que o prende na carne, né? Como mostra os degraus de Maslow. Nos degraus de Maslow, o ser humano ele vai atendendo às suas necessidades mais básicas até chegar a necessidades menos básicas, menos, entre aspas, necessárias para a sua sobrevivência, mas mais próximas da espiritualidade. A primeira vai ser, obviamente, a necessidade de comida, de autoproteção, de sobrevivência básica ali, né? Buscar abrigo, não se ferir, manter a sua integridade física. E aí, depois que o ser humano ele consegue isso, ele vai buscar o quê? Acesso à reprodução, sexualidade. Depois que ele resolve isso, o ser humano costuma buscar poder, que é o terceiro degrau, que é a autoafirmação dele perante o mundo, perante a sociedade, entendeu? Como, sei lá, ter um emprego de respeito, enfim, essas coisas. O quarto degrau é o degrau da auto-organização. Auto-organização mental, auto-organização do seu pequeno mundo ali, seja o seu quarto, a sua casa. E Maslow estava certo, porque você pode perceber de fato que pessoas que ultrapassaram os 3 primeiros degraus ou já se satisfizeram ali com eles, tendem a ser mais organizadas, né? E até mais intelectuais. A autogerência ali também quer dizer autogerência mental, tá? Uma organização do seu próprio mundo. E por último, que você alcança o quinto e último degrau, que é acesso à espiritualidade, né? Filosofia, teologia, o estudo de si mesmo. E perceba que esses degraus eles não podem ser atingidos sem que o anterior tenha sido ultrapassado. Você, de fato, não consegue chegar à espiritualidade, à filosofia, se você não for um cara organizado mentalmente, organizado no seu próprio mundo. Porque para você estudar, para você meditar, você precisa ter uma organização ali do seu tempo, de dinheiro, de conforto ali, para você realmente ter um ambiente de paz para estudar. Você também não pode estar distraído com busca de poder e autorrealização, como, por exemplo, conseguir o emprego que você sempre quis, ganhar a grana que você sempre quis ganhar, atingir seus objetivos sociais. Você também não pode estar distraído com sexualidade, reprodução e, óbvio, você também não pode estar passando fome, né, nem correndo risco de vida. Então você tem que satisfazer esses 4 degraus aí para finalmente chegar na espiritualidade, como é o caso do Mr. White. E é por isso que ele se sente nesse embate, tá ligado? Ai, o monastério mundano está me chamando e etc. O que é que ele quer dizer com isso? De fato, ele tá com más resoluções no segundo degrau, tá ligado? Então o quinto degrau não está funcional para ele ainda, bem como ele também está com más resoluções no terceiro degrau. Ele está tentando buscar a autoafirmação dele. Veja que ele mudou de vários grupos religiosos aí, ele está procurando o seu ambiente, a sua autoafirmação social ali e a sua comunidade, entendeu? Para ele se sentir pertencido. Então ele ainda tem más resoluções com o terceiro degrau, não dá para chegar no quinto. E aí eu não sei como é que é a vida dele, a organização de tempo e a organização financeira dele, mas é necessário também você ter um quarto degrau bem feito ali, né? Uma auto-organização para você chegar à espiritualidade. Então, perceba que ambos já estão flertando com a espiritualidade ali. O Mr. White, é claro, muito mais a fundo na coisa já há muitos anos. Mas o Licorisken, perceba que ele já vem abandonando o segundo degrau há um tempo. Eu não sei como é que está o terceiro e o quarto dele. Mas ele já está flertando com o quinto aí, né? E esse é o começo. É começar a se perguntar se existe um Criador e qual a relação dele com o mundo. E uma coisa que eu percebi em comum desses dois relatos, e é por isso que eu estou fazendo eles no mesmo vídeo, é o quê? A busca por moralidade, por santidade, por uma coisa correta, por uma coisa certa. Aquilo que São Tomás de Aquino falava, acho que no terceiro ou quarto pilar que ele usava para justificar a existência de Deus, né? Que dentro dos seres humanos, principalmente nos homens, existe essa necessidade de uma justiça perfeita e de uma ordem divina. E por isso nós tentamos buscar isso em algo superior a nós. E daí ele diz que existe um pouco de Deus dentro de todos nós, porque há um chamado dentro de nós para essa justiça perfeita, e através dessa justiça perfeita nós criamos a lei dos homens, né, presente na Bíblia. Só que vocês já sabem o caráter do meu canal, e eu sou um darwinista, querendo ou não, né? Eu acredito na seleção natural e na evolução, eu acredito que é a narrativa que mais temos evidências atualmente. E eu consigo explicar esse chamado humano, principalmente masculino, para a moralidade e a ordem divinas, através da sua evolução. Nós, homens, evoluímos em um ambiente hierárquico, tá?
num ambiente de caça e guerra onde só funcionava se houvesse uma cadeia de comando. Não dá para você ter um batalhão de guerra, um grupo de caça, se não tem um líder ali, tá? Onde todo mundo tem o mesmo poder, isso dá merda. Então nós nos adaptamos a seguir um líder. Da mesma forma, precisávamos também de ordem ali, né? Afinal, essa hierarquia já é um sistema de ordem, mas precisávamos também de uma ordem imaterial, algo como valores, né? Moral e ética. Tipo, ninguém rouba a caça do outro. Quando a gente caçar aqui e matar o animal, a gente vai dividir irmanamente entre os envolvidos, ou os espólios da guerra vão ser divididos e tal. E a gente percebe isso ao longo da história, tá? Como eram os batalhões de guerra, ou os grupos de caça e tudo mais. Porque essa regra foi necessária para não haver uma amotinação, para não haver brigas, não haver conflitos ali, né, de interesses. Então todo mundo tem que estar mais ou menos satisfeito ali para que o batalhão ou o grupo não se desmantele e a gente se ferre, né? E esse tipo de gerência é esperado de quem? Do líder do batalhão ou do grupo ali. Ele que tem que ser o mais justo, tem que ser o mais sábio, tem que ser o mais correto, o mais ordenado, não é isso? Cara, a gente observa isso ao longo de toda a história humana, em qualquer civilização, em qualquer tempo, tá? Piratas, romanos, gregos, templários medievais, a gente vai ver isso na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, na Guerra do Vietnã. Em todas as nações e civilizações do mundo, sempre tinha uma ordem assim ou parecida. Mas antes de continuar, eu tenho uma recomendação para vocês que querem assistir filmes de maneira gratuita, que é o YouCine, que na minha opinião é o melhor aplicativo para se assistir filmes, animes, séries e canais de TV aberta. Ele tem um acervo muito grande, com até filmes desconhecidos e de época, títulos recém-lançados e filmes saídos do cinema, canais como Disney Plus e canais de esporte e filmes e séries de TV. E a grande maioria desse conteúdo tem disponível em HD e dublado em português brasileiro e também em inglês e espanhol. Além, é claro, de legendas nativas no aplicativo. E o melhor, tudo isso sem anúncios. O YouCine é um aplicativo seguro que possui tecnologia SSL e é compatível com todos os dispositivos Android. É só baixar o APK na sua TV Android e caso você não tenha uma Smart TV Android, você pode espelhar o seu filme direto do celular através de DLNA. Basta ter os dois dispositivos conectados na mesma rede. Na descrição e no comentário fixado vocês vão encontrar um link para o site oficial do YouCine, onde vocês podem baixar o aplicativo, que é totalmente gratuito nas versões de computador e televisão e custa somente R$ 6,00 por mês nas versões de smartphone, que é bem mais barato que os aplicativos de streaming com um acervo muito maior. E aí eu vou usar uma outra evidência também evolutiva muito boa, daquele psicoterapeuta que eu já recomendei para vocês várias vezes, chamado Bernardo de Gregório, naquela entrevista fenomenal que ele deu para a TV Brasil. Tá? Vou deixar o link aqui do vídeo no YouTube na descrição e no comentário fixado. E lá ele diz que as religiões humanas, elas nasceram de um matriarcado, elas eram femininas, porque não haviam deuses. Tá? Haviam apenas deusas, e essas deusas eram deusas ligadas à terra, à colheita. Isso porque na época as fêmeas dos hominídeos eram que faziam a coleta, os homens faziam a caça. Então dá para entender porque era uma deusa da terra, né? Tanto que isso perdurou até hoje. Chamamos a natureza de mãe em qualquer língua, tá? Mesmo em línguas onde esse substantivo é neutro, né? Como por exemplo inglês, onde a natureza é it e não he ou she. Então chamam de Mother Nature ainda assim. Então Bernardo de Gregório explica que a natureza ela sempre foi vista como feminina e não haviam devaneios sobre ordem, sobre ética naquela época, tá? Porque nem éramos humanos de verdade. Nós nem tínhamos o neocórtex formado para sermos considerados homo sapiens, que só vieram bem depois, tá? Éramos hominídeos ali, alguns neandertais, uns homo habilis ali, viveram várias espécies de hominídeos juntas, tá? Algumas delas inclusive se reproduziram entre si e deram origem ao que somos hoje, homo sapiens sapiens. E a lógica ali era bem animalesca, tá? Afinal, não tínhamos o cérebro humano, né? O cérebro que temos hoje. E vivíamos num sistema de tribo muito rudimentar ali, já estávamos chegando ao sedentarismo, então já fazíamos algumas colheitas rudimentares, e o sistema de reprodução, vejam só, era dado de maneira orgiástica, tá? Era tipo, quando chegava o período fértil das fêmeas hominídeos, elas eram fecundadas meio que num ritual à deusa da terra ali, onde todo mundo se unia e fazia o que tinha que fazer.
E aí todas elas eram engravidadas, gestavam por 9 meses, tinham 3 meses de amamentação ali que elas ficavam inférteis, e depois disso elas ficavam férteis de novo e eram fecundadas no mesmo ritual, tá? Só que o Bernardo de Gregório ele explica que em algum momento, né, uma fêmea hominídeo, por algum motivo, se recusou a fazer parte do ritual. E aí o que é que aconteceu? Ela não foi fecundada. E quando uma mulher não é fecundada, o que acontece? Ela menstrua, né? Quando ela menstrua, ela sangra. E aí, na mente de nós hominídeos naquela época, olhamos assim e falamos, ela foi amaldiçoada pela deusa da terra porque ela não quis participar do ritual. Então, se ela está sangrando, ela está doente ou amaldiçoada. Isso só pode ser porque a deusa a amaldiçoou, a castigou por não fazer parte do ritual, não é? Então, para que isso não passe para a tribo, vamos expulsá-la da tribo. E aí o Bernardo de Gregório explica que aí nasceu a primeira bruxa, né? Ela nasce de uma transgressão à tribo, ao grupo ali, então ela é mal vista. E aí ele explica que ela tem que andar à noite, porque de dia ela pode cruzar com caçadores, isso não é legal, ela tem que domesticar o gato para fazer a caça junto com ela, né, para ela se alimentar, então ela caça animais menores à noite, então gato preto é melhor, ela tem contato com a lua porque ela é noturna, ela conhece os segredos da natureza, ela conhece ervas, né, plantas em geral, cogumelos que têm poder de cura e poder de morte. Às vezes a tribo precisa pedir ajuda à bruxa porque ela conhece os remédios naturais e tal. Então daí vem o mito da poção mágica da bruxa, né, ela conhece alucinógenos também. Então daí o mito de que ela é feiticeira, ela faz encantos. Mas esse nem é o ponto. Eu estou explicando isso para vocês porque as religiões matriarcais elas surgiram com um propósito de fecundação, um propósito de colheita, um propósito mais rudimentar, né? As religiões mais masculinas que surgiram depois, elas surgiram com uma necessidade de ordem e valores imateriais. Veja, as religiões matriarcais elas eram materiais, ligados à terra, à reprodução, a coisas da matéria, da natureza, certo? Isso porque era a única utilidade que nós tínhamos para as religiões naquela época. Depois que nós conseguimos acesso a um córtex pré-frontal aí, ficamos mais inteligentes, começamos a nos sedentarizar e ficar mais parados, numa lógica um pouco mais sofisticada de tribo ali, já não era mais funcional aquele comportamento rudimentar, entendeu? E aí o Bernardo de Gregório, isso é tudo o Bernardo de Gregório que está dizendo, eu só estou botando em perspectiva em relação aos relatos aqui, a partir da entrevista que ele deu à TV Brasil, tá? O Bernardo de Gregório diz que a revolução sexual masculina ela aconteceu por conta de uma necessidade paternal. Por quê? Porque os homens eles eram tratados assim como, sei lá, trabalhadores, eles eram os caçadores, eles não tinham nada para si, eles não tinham poder nenhum. Eles não tinham deuses para si, eles não podiam ter esposas, ninguém era de ninguém ali, eles não sabiam quais eram seus filhos, porque a reprodução acontecia de uma forma ritualística, orgiástica, né? Eles não tinham propriedade, eles não tinham poder, eles não tinham nada, eles eram só caçadores e viviam ali, tá? Eles cultuavam a deusa também, mas a deusa, por ser feminina, eles não se sentiam em tanto contato assim com ela, né? Mas aí nós tivemos sucesso como espécie e fomos evoluindo, atingimos uma inteligência maior e agora nós estávamos crescendo, estávamos nos reproduzindo e aquela lógica tribal meio seminômade, bem animalesca não funcionava mais, a gente ia precisar de uma ordem ali. Um sistema de hierarquia, um sistema de liderança para uma tribo mais sofisticada, um sistema de família, tá? De sanguinidade. Um sistema de propriedade também, porque assim nós conseguiríamos manter essa sociedade mais complexa funcionando, né? Assim os homens eles poderiam prover para os seus filhos, haveriam famílias, haveriam empregos, né? Um ferreiro ali, um coureiro ali, um cara que pesca, um cara que caça. Daí mesmo surgem os nomes, né? Eu tenho, por exemplo, o nome Ferreira. Ferreira vem justamente disso, a família de ferreiros, que é o equivalente do Smith em inglês, né? E aí tem o caçador, que no inglês vai ser o huntsman, sobrenome dado à família, e assim sucessivamente. Daí criou-se o sistema de famílias. Para manter esse sistema de famílias, a gente ia precisar de valores imateriais, algo que não se encontra na natureza. Porque, de fato, é muito raro encontrar um conceito de família na natureza, né? A gente só observa isso muito raramente em algumas aves. Então, o que é que a gente diz? Que existe um Deus masculino que é em prol da família, que
que ele é em prol da ordem, ele é em prol do avanço da civilização, e ele se encontra no céu, acima de nós. Por quê? Porque isso nos dá aquela sensação de hierarquia, ele está acima de nós, nos vigiando, e também ele vai ser a contrapartida da deusa. A deusa, ela era da terra, então as oferendas, até mesmo as oferendas, isso o Bernardo de Gregório fala na entrevista, eram dadas à deusa colocando coisas embaixo, enterrando coisas na terra, ou como, por exemplo, Iemanjá, né? Que é uma deusa, é colocando coisas no mar, você se abaixa para colocar as coisas no chão, porque ela é da terra. Com um deus masculino, nós tivemos a necessidade de desenvolver altares, fazendo oferenda para o alto, né? O nome já diz. E aí o que é que se encontra no alto, no céu? Já que somos criaturas diurnas, encontra-se o quê? O sol. O sol, ele tem características masculinas. Ele é um provedor silencioso que até mesmo nos alimenta, né, com vitamina D. Ele nos protege, então ele é um protetor também do quê? Dos predadores e dos perigos da noite. Ele também é um grande observador, nada escapa dele. Ele está sempre observando, como se ele estivesse sempre julgando e tal, nada escapa da sua onisciência. E onde não há sol, fica escuro, há sombra, né? E como sempre fomos criaturas diurnas, nós tememos as sombras, até porque nossos predadores esgueiravam-se nas sombras, né? Dentes de sabre, cobras. Então nós tínhamos medo das sombras, né? Não é à toa que hoje nós dizemos assim, escuridão, já tem uma carga emocional de coisa do mal. Tipo, quando a gente diz que algo é das sombras, a gente já pensa, opa, isso aí é do mal. Até porque os crimes ocorrem mais à noite, né? Até os dias de hoje. Isso é claro porque, né? Isso sempre aconteceu. Afinal, quando você não é visto cometendo um crime, você tem muito menos chance de ser pego e julgado. Então, de fato, os crimes, as transgressões ocorrem à noite, né? Nas sombras. E é por isso que dizem, inclusive até hoje, que Deus ele é de todo bom, e onde há o mal no mundo, na verdade o que existe é uma ausência de Deus, assim como o que existe não é a sombra, é a ausência de luz. Sombra não é uma coisa fisicamente compreensível. O que tapa a luz é o próprio objeto, e atrás dele se forma a sombra, entendeu? Então tem até esse devaneio do Lycoris aqui dizendo, ora, se o mundo ele é tão cheio de maldade, por que Deus deixa que o mundo seja tão mal assim? É justamente por isso. Na teologia, o ser humano ele pratica o mal por conta da ausência de Deus no seu coração. Mas aí ele até argumenta, né? Mas e essa lógica natural, reprodutiva, ginocêntrica, misândrica que a gente observa em todos os animais, ou quase todos, né? Onde o macho ele é muito maltratado e tal. Mas eu já expliquei isso. O que define um ser vivo são 4 coisas. O fato dele nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Só se reproduzir é uma coisa facultativa. Nascer você não pede para nascer, crescer você não tem como evitar crescer e você também não tem como evitar morrer. Um dia você vai, tá? Mas se reproduzir é algo facultativo. Então fazer parte dessa lógica brutal aí da reprodução é uma escolha sua. Eu particularmente, como você, eu escolhi não fazer parte disso. Então perceba que na filosofia teológica eu decidi não fazer parte da natureza e até mesmo, de certa forma, me assemelhar a Deus, ou Cristo nesse caso, né? Se a gente falar do cristianismo, que foi um homem celibatário. Na verdade, ele foi um homem casto, né? Porque ele nem se masturbava. Então, castidade é a abstenção completa de qualquer sexualidade. Eu sou só celibatário, eu ainda me considero heterossexual, ainda tenho uma atração pelo corpo feminino e etc. Tá? Ainda pratico a minha sexualidade de algumas formas. E eu me sinto um pouco, querendo ou não, mais próximo de Cristo, afinal eu acredito sim em Cristo como o profeta, ou como um exemplo de homem a se seguir, pelo menos como está escrito na Bíblia. Eu me sinto um pouco mais próximo dele, não sendo casto, mas ainda assim sendo celibatário. É muito melhor do que está no casualzão aí, que para mim é ética e moralmente mais deplorável do que só praticar a minha sexualidade com materiais adultos e tal. E aí eu quero entrar justamente nesse assunto também, que é a moral sexual. Tá? A moral sexual ela foi necessária nas religiões mais masculinas, ali com um Deus masculino, justamente por conta do conceito de família, do conceito de paternidade, do conceito de fidelidade e sanguinidade, tá? Não tinha teste do ratinho naquela época, meu parceiro. Então o nosso Deus ele tinha que ser extremamente julgador a respeito da sexualidade, tá? Justamente para evitar aquela promiscuidade presente nos rituais orgiásticos de fecundidade e reprodução da deusa Terra. E aí, se você tiver um quezinho aí para devanear a respeito, você já percebe que a partir disso foi se criando na cultura da época ali, dos seres humanos, ali já éramos humanos, tá? Um certo antagonismo com o Deus Sol, Céu, Pai, com a deusa Terra, natureza, Mãe.
E aí foi se criando aquela coisa de você tem que abandonar a deusa mãe para chegar ao Deus Pai. Você tem que abandonar a natureza, a sua carne, a sua sexualidade para chegar ao Deus Pai. Até porque estávamos passando por um processo de revolução religiosa, tá? Abandonando uma religião para chegar a outra. Então, o Deus masculino, ele é um Deus do progresso, tá? Ele é um Deus do avanço humano, avanço social, ele quer a ordem, ele quer a beleza, ele quer a felicidade dos envolvidos. Ele não quer só a reprodução e a alimentação, ele quer paz, ele quer desenvolvimento, ele quer satisfazer o máximo de vidas possíveis. Afinal, ele é um Deus masculino, protetor e provedor, né? Aquele que cuida dos seus. Ele tem que ser perfeitamente justo, ele tem que ser perfeitamente exemplar, hierárquico, e aí com cadeias muito claras de comando, como presentes na igreja, como presentes em basicamente qualquer religião hoje. Ele é um Deus masculino, tá? Muitas vezes até combativo, marcial. Bom, Marte, né? O termo marcial vem justamente de Marte, que é o deus da guerra romano. Vênus, até o nome dos planetas, né? Vênus é a deusa romana da reprodução, equivalente a Ares e Afrodite dos gregos, né? E é claro, os reis dos deuses, Zeus ou Odin nos nórdicos, vai ser homem. Bom, para finalizar o vídeo, vamos para demônios, tá? O que são os demônios? Os demônios, eles são a personificação do mal, são os inimigos desse deus. Eles são associados à sombra, eles são associados à noite, eles são associados aos pecados da carne. Eles são criaturas zombeteiras, tá? Sátiros, como os sátiros gregos. Quando você faz uma sátira sobre alguma coisa, o que você está fazendo? Uma zombaria, uma brincadeira, não é? Daí o termo Satanás. Satanás tem o mesmo radical de sátiros. É um espírito zombeteiro, como o Loki nórdico, tá? Fica pregando peça, ele mente, ele trapaceia, ele te encanta, ele te seduz, ele zomba de você. Ele quer basicamente a desgraça, a desordem, que é justamente o contrário do que o Deus Pai quer. E vejam, os demônios, eles são personificações de algo que existe dentro dos seres humanos. Assim como Deus é a personificação de algo que existe dentro dos seres humanos. Assim como a gente quer uma ordem perfeita, um salvador, alguém para nos prover, nos proteger, alguém para olhar por nós e até mesmo para nos julgar, porque nós precisamos de uma ordem urbana ali e tal, nós também temos dentro de nós a vontade de trapacear, de mentir, de roubar, a ira, né? A luxúria, a gula, a preguiça, que vão ser, obviamente, os pecados capitais aí. Então veja, o que é que nós, enquanto humanos, tão inteligentes como somos, fizemos? Nós colocamos esses ímpetos da natureza humanos, tanto bons quanto maus, vamos botar assim, né? Lembre-se que a criação de ética e moral é uma coisa exclusivamente humana, e já que a natureza não tem esse sistema, como o próprio Licorisken disse aqui, nós atribuímos isso ao Deus Pai, né? Que é meio que o antagonista da natureza. Então é ele que tudo sabe, ele é o julgador, só ele pode julgar, ele tem a ética e a moral perfeitas. Então nós colocamos isso em criaturas místicas, vamos botar assim, tá? E aí surgiram mitologias, e aí surgiram demônios, surgiram anjos, surgiram deuses, surgiram criaturas da floresta, surgiram um monte de coisa. E tem um filme muito bom que lançou em abril, mas tá nos cinemas, inclusive, agora, tá? Lançou nessa quinta-feira, dia 2 de novembro, chamado Nefarious. Um filme que eu gostei muito e está presente no YouCine já, caso vocês queiram assistir. Como lançou no Brasil só há pouco tempo, não tem dublado ainda no momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas, para vocês treinarem o inglês de vocês, tem legendado lá, tá? Então vocês podem assistir. Esse filme, ele foi tido, inclusive, pelos teólogos e até exorcistas, como a melhor demonstração de possessão demoníaca já vista nos cinemas, deixando o exorcista no chinelo. E, de fato, eu percebi isso, tá? O pouco que eu sei de teologia, eu percebi exatamente isso. O plot do filme é basicamente, sem spoilers aqui, é claro, é um psicanalista que tem que determinar se um prisioneiro no corredor da morte ele é insano ou se ele matou 10 pessoas em plena consciência, tá? E esse prisioneiro alega estar possuído pelo espírito de um demônio chamado Nefarious, ou Nefasto. E aí, basicamente, o filme todo gira em torno de uma conversa entre o psicólogo, o psicanalista, e o prisioneiro ali, que jura de pé junto que está sendo possuído, e é óbvio,
O psicanalista pensa que isso aí é uma estratégia para ele alegar insanidade e não ser morto. E nós ficamos em dúvida o filme todo e no final é revelado, até de maneira bem realista, vamos botar assim, o que ele realmente é. É um terror psicológico, tá? Mas não se preocupem, não tem sustinho bosta, não tem cena grotesca de sangue e tudo mais. É um terror psicológico que vai te incomodar. Se você for um cara mais religioso, talvez ele tire 1 ou 2 noites de sono de você, ou até mais. Mas eu garanto a vocês que vocês vão ficar com aquilo na cabeça durante alguns dias, tá? Como eu fiquei. E é de fato um filme muito bom. É incrível, eu gostei. Nota 9, tá? Junto com Som da Liberdade. Ainda temos bons filmes sendo feitos, rapazes. E nesse filme, ele mostra exatamente o que eu quero dizer pra vocês. Os demônios, ou o demônio, assim como deuses, ou Deus, depende de qual linha espiritual você é, eles moram dentro de nós. Tá? E isso é dito em quase todas as religiões também, inclusive na cristã. E nós decidimos quem vence dentro de nós, tá ligado? E é por isso que demônios, eles precisam ser convidados para entrar. Eles podem ser expurgados, eles podem ser exorcizados, expulsos do corpo de uma pessoa, assim como possuir o corpo de uma pessoa. E vejam, quando uma pessoa mente, nós não podemos dizer que ela está sendo possuída por um demônio, porque o nosso Deus, ele quer a ordem, e mentir é desordem. Logo, não podemos dizer que o demônio está vencendo dentro de nós, nós estamos deixando o demônio vencer, pois de acordo com o nosso livre-arbítrio, nós poderíamos ter evitado isso. Quando uma pessoa rouba, quando uma pessoa, sei lá, pratica mal perante a outra, quando ela vai para a promiscuidade sexual, ela também, em relação ao nosso Deus, não está servindo ao demônio, sendo possuída de alguma forma? É isso que eu quero trazer para vocês, tá? A noção de autorresponsabilidade. A responsabilidade tem que ser majoritariamente nossa. Veja, nós temos dentro de nós, de fato, um chamado natural da mãe natureza, né, para a reprodução, e daí vem a libido, que nos leva a fazer muita besteira, tá? Como, por exemplo, trair nosso parceiro ou parceira. E aí a gente diz, muitas pessoas, na verdade, né, dizem que estavam sendo possuídas pelo demônio da luxúria. Mas você entende que esse, entre aspas, demônio, queira você acreditar nisso ou não, foi algo que você convidou para entrar? Foi algo que você se deixou levar e que, de acordo com o seu livre-arbítrio, você poderia ter evitado? Então, muitas vezes, tanto os demônios quanto deuses ou Deus, eles podem ser usados como espantalho para afastar a nossa responsabilidade de nós mesmos e nos sentirmos reconfortados, né, por... Bom, a culpa não é nossa, a culpa é de, sei lá, Deus ou demônio. E é isso que o Licorice, ao meu ver, não percebeu aqui. Ele dizendo, ora, Deus criou tudo isso e a natureza ela é complicada, ela é cheia de problemas. Será que ele não é mau como um demiurgo? O demiurgo lá no gnosticismo, né, que é tipo um deus ultrapoderoso que ele ficou entediado com seu poder e ele criou os seres humanos, ele lhes deu livre-arbítrio para ele ter algum tipo de entretenimento, como se fosse um reality show que ele vai assistir. Isso é infantil, né, pensar nisso, pelo amor de Deus. A teoria cristã é de que nós vivíamos no paraíso e fomos seduzidos pelo próprio Satanás, a serpente ali, e aí acabamos descumprindo uma ordem expressa de Deus para não comermos o fruto proibido, que nos daria o conhecimento sobre o bem e o mal, obviamente através do espírito manipulador e zombeteiro de Satanás, né? Com aquela ideia de ele não quer que você coma o fruto para que você não saiba da verdade, porque ele, na verdade, está se aproveitando de vocês, escravizando vocês. Se vocês comerem o fruto, vocês saberão. E, descobrindo a verdade, a diferença entre o bem e o mal, a diferença entre o pecado e a virtude, nós fomos obrigados a viver a vida na terra fora do Éden, pelo próprio Criador, onde teríamos que passar por provações, buscar o nosso próprio sustento, passar por todo esse sofrimento, sofrer com libido, sofrer com paixões, sofrer com maldades, né, com misandria, com ginocentrismo, como Licorice quem disse aqui, porque esse é o caminho do aprendizado, esse é o caminho de saber o bem e o mal. Essa é a consequência. Quando você sabe o bem e o mal, você precisa passar por provações e escolher o bem e o mal. Então, não existe mal no Éden. Como é que você vai exercitar o saber do bem e do mal se você está no Éden? Você tem que passar pela terra para isso. Ah, mas coruja, havia o mal no Éden, a serpente estava lá. Sim, a serpente estava lá somente porque Deus queria que a serpente estivesse lá. E sim, Deus queria que o traíssemos, tá? Para que passássemos por essa provação e eventualmente pudéssemos realcançar o reino dos céus, vamos botar assim. É claro que o que eu estou dizendo aqui não é necessariamente algo a se levar ao pé da letra.
É um conto, mas que tem uma moral fortíssima por trás. Então você tem que ter um tipo de suspensão de descrença da mesma forma que você lê um livro ou um conto que tem uma moral na história, entendeu? É verdade, aconteceu? Não necessariamente, não temos evidências, provavelmente não aconteceu. Mas a moral por trás é o que importa. Então não seja infantil e leve tudo ao pé da letra, de forma material, até porque a materialidade é o que nos engana, né? Nós temos que ser um pouco mais sensíveis para entender essas coisas. Então a visão que eu tenho a partir da saga do Éden é justamente essa de que precisávamos ser jogados aqui para nos desenvolver. Porque não existe desenvolvimento sem provação, sem sofrimento, sem dor. Tá? No Éden a gente não ia aprender porcaria nenhuma. E sabendo a diferença do bem e do mal, é que nós podemos escolher e ter experiências e separar atitudes boas de atitudes ruins. Qual é a atitude boa máxima presente na Bíblia? Amar o próximo como a si mesmo. É simples, não faça com o próximo o que você não queria que fosse feito com você, ou que vai gerar um sentimento no próximo que você não queria sentir. É só isso. Veja os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos todos envolvem isso. Não mate, não roube, não cobice a mulher do próximo, não cometa adultério, porque você vai fazer outras pessoas passarem por algo ou sentir algo que você não queria estar sentindo. É só isso. Esse é o bem eterno, é o bem máximo, essa é a lei de Deus. É a lei de Cristo, que de Cristo é Deus na religião cristã, então dá no mesmo. E a lei do diabo, de Satanás, do mal, do demônio, seja lá quem for, é a que é dita no filme Nefários, né? A lei de Telema. Faça o que tu queres, há de ser tudo da lei, como diria Raul Seixas, né? Essa é a tal da lei satânica. Dane-se, eu vou fazer o que eu quiser, não importa o resultado, no máximo eu vou tancar as consequências porque não dá para evitar. É o que está inclusive na Bíblia satânica do Anton LaVey. Faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. Tá? Então esse é o mal. Fazer o que você quiser. Ser anarquista. Anarquista não estou falando de forma política, tá ligado? Eu estou falando de forma espiritual. Não obedecer à lei divina do fazer ao próximo o que você quer que seja feito consigo mesmo e evitar fazer o que você não quer que seja feito com você. E dentro do casamento alquímico, para concluir o vídeo de uma vez, foi necessário que o Deus Pai entregasse a nós, seus filhos, sua criação, para Deus a Mãe, a terra, a natureza, para que aqui nós sejamos gestados por ela, tá? Ela vai nos ensinar o que é mal e o que é bom a partir do ensinamento do nosso Pai. Mas a natureza, ela por si só não tem conhecimento nem aplicação do que é bom ou mal. Na verdade, muitas vezes a natureza parece recompensar o mal. Quando a gente vê um predador brutalmente comendo uma presa, como a gente vê em vídeos, às vezes quando ela está viva ainda e é brutal, ou quando uma mãe passarinho ela joga o filho fora do ninho mais fraquinho porque ela sabe que não vai conseguir sustentar ele, ou mesmo ela o come, né, como vários outros mamíferos também fazem. Quando animais parecem brincar com a vida a troco de nada, muitas vezes parecendo que estão fazendo aquilo sabendo que a outra vida está sofrendo, esses seres são de certa forma recompensados. Às vezes são recompensados com um prazer sádico, por estar comendo ali uma presa, eles estão sendo recompensados com saúde, com satisfação, com vida, com força, né, por estar consumindo a carne ali. Ou quando um homem mau, ele gera atração, o famoso moreno, tatuado, cara de bandido. E aí parece que você está sendo abandonado pela natureza, porque você queria fazer parte daquilo, ou você queria, claro, que o mundo fosse justo. Mas o mundo não é justo. E é por isso que nós estamos aqui. Para entender o que é injustiça, para entender o que é bem e o que é mal, pois comemos o fruto proibido. E nós temos a capacidade de fazer esse discernimento. E agora nós precisamos exercitar esse discernimento, praticar o bem, para finalmente atingirmos o reino dos céus. Agora veja, é realmente isso que acontece? Não necessariamente. Você pode ver isso de uma forma mais material, como por exemplo, esses ensinamentos são necessários para manter uma ordem urbana funcional, sabe? Uma ordem tribal funcional. Hierarquia, conceito de família, essas coisas para fazer a humanidade continuar evoluindo como espécie. Porque se tudo for anarquista, se tudo for faça o que tu queres, há de ser tudo da lei, a gente sabe muito bem, né? Vai ter guerra, vai ser traição, vai ter morte, vai ter zoeira, vai ter todo tipo de sacanagem. E a gente não vai evoluir muito bem, né? É só você ver, fazer um trabalho em grupo aí. Se todo mundo fizer o que quiser e ninguém seguir ordens, vai dar merda, você não vai conseguir passar na sua matéria. Então, para concluir, né, pode vir então aquele devaneio. Então, o que estamos fazendo aqui? Tá? Então, para que estamos nos reproduzindo, nos evoluindo como espécie, evoluindo tecnologicamente? Bom, talvez a tecnologia ela seja justamente o poder dado por Deus
para nós, para manipular a natureza, a sua esposa no casamento alquímico, no caso, né, a sua contraparte feminina, criando tecnologia para ascender ao reino dos céus. E é isso que eu vejo como um bom aceleracionista, né? Porque veja, Jesus era um carpinteiro, né? E Jesus é Deus na religião cristã. O que ele fazia? Ele dominava a natureza, ele usava madeira, nesse caso, que é um produto natural, para criar tecnologia. Cara, carpintaria é uma tecnologia. Claro que ele não tinha acesso à eletricidade, ele não tinha acesso à internet, nada do gênero, porque, 2000 anos atrás, né, meu parceiro? Mas ele era um tecnólogo, querendo ou não. E esse dom foi dado aos seres humanos de manipular o mundo, de criar através de quem? De Deus. Deus é um grande criador, não é? Também é dito na Bíblia que a natureza ela está aqui para nos servir, né? Os animais estão aqui para nos servir, é claro, com respeito. Porque se a gente abusar demais, nós vamos exaurir os recursos naturais, não é? Então, quando você mata um animal para comer, você tem que fazer isso com respeito, de uma forma ritualística, como, por exemplo, o bode morto por Abraão, né? Tipo, não é para matar o bode e deixar ele sangrando ali antes. Não, você vai fazer um churras com bode. Tipo, deuses pagãos geralmente recebiam oferendas sem utilidade, tipo, mata o bode aí, deixa ele sangrando, não toque, não coma. Eu não sei se isso está no Novo Testamento, eu posso estar falando besteira, mas na religião cristã você mata o animal em oferenda a Deus sim, mas você come ele, tá ligado? É para te saciar e com respeito, você o mata de uma maneira humana, tá ligado? Minimizando o sofrimento, mas tipo, você precisa comer, né? E é o discernimento entre o bem e o mal que nos dá essa noção de que precisamos fazer isso com respeito à vida. Então, voltando. Ao exemplo de Cristo, o trabalho dignifica o homem, né? O trabalho, através da tecnologia, pode ser aquilo que nos aproxima de Deus. E se estamos aqui para aprendizado, se estamos aqui para desvendar a natureza, não é difícil pensar que Deus quer ser entendido, Ele quer ser descoberto. Porque se você acredita num Criador, que tudo é criado de alguma forma, pois seria muita coincidência as coisas funcionarem tão bem, você percebe que estudando física, biologia, química e ciências provenientes disso, você percebe que tudo parece ter uma fórmula, tudo parece ser exato. Podem ser inclusive explicados de maneira matemática. A matemática não é a língua mais próxima de Deus? Pois é. E a tecnologia ela é produto da matemática, tá? O computador, o celular que você está usando aqui para me ouvir. E eu, como um bom aceleracionista, acredito sim que a tecnologia ela pode nos salvar. A exemplo de uma série original da Netflix, que tem na Netflix, mas tem no YouCine também, link na descrição e no comentário fixado para o YouCine, é gratuito, chamada A Vida Fora da Terra, onde no 4º episódio, os 3 anteriores são desnecessários, vocês não precisam assistir, chamado Terra, tá? Não coincidentemente esse nome, existe uma forma de vida que evoluiu a tal ponto de colocar suas mentes em máquinas. E todas elas operam em conjunto de uma mente maior. Então não existem desavenças, não existem discussões, tá? Não existem discordâncias, todos operam de uma forma só. E essa forma de vida viaja pelo espaço buscando cada vez mais recursos naturais, desenvolvendo a sua tecnologia para avançar, para progredir como uma boa vida aceleracionista. E essa forma de vida, ela já passou pelos mesmos problemas que estamos passando enquanto seres humanos, né? Ela também precisou beber, ela também precisou comer, ela também precisou de sexo para se reproduzir, ela também tinha seus instintos primitivos, mas atingiu tecnologia de tal forma a não precisar mais disso. Então, tecnicamente, se livrou dos males da carne e agora está indo para um estágio mais sublime de existência, que é energia, é pura energia. Sim, energia elétrica mesmo. Nada místico, nada mágico, tudo cientificamente explicável. Porque parece que o Criador, seja ele quem for, usou essa língua da ciência para programar o universo em que vivemos. Então, muitas leituras teológicas dizem que a alma, o espírito, não é nada além de uma energia muito menos densa, tá? Muito mais suave e sensível. Quem sabe não seja realmente elétrons, não seja realmente coisa subatômica. Como nós podemos saber? E uma vez eu vi até aquele teólogo, esqueci o nome dele, num podcast, dizendo que anjos eram de certa forma extraterrestres, né? Pois eles não viviam na Terra. Então eles eram aliens, vamos botar assim. E vários outros fenômenos bíblicos podem ser explicados de certa forma. Como, por exemplo, o grande dilúvio, tá? A partição do Mar Vermelho. Existem teorias, e não é blasfêmia nenhuma tentar explicar isso com tecnologia ou ciência,
Justamente porque a ciência é a língua de Deus. Ele quer ser entendido. E se ele não quisesse ser entendido, ele não teria feito a natureza de uma forma que nós podemos entender, né? A gravidade, o ATP dentro das células, como o consumo de comida vira caloria, enfim, tudo isso é explicável, é compreensível, até de certa forma para nossa mente subdesenvolvida. E nós podemos evoluir nossa mente com a tecnologia, aprendendo cada vez mais. Usando, é claro, a tecnologia para o bem, né? A tecnologia pode ser usada para o mal de várias formas. Tipo, eu posso criar uma arma para me defender ou para caçar e satisfazer a minha necessidade alimentícia, ou eu posso matar o meu amiguinho. E aí você escolhe, você vai seguir o caminho de Deus ou o caminho do demônio, como é dito nas religiões. Então eu fico imaginando, será que os anjos, que são criaturas a serviço de Deus, muito mais próximas de Deus do que nós, eles não passaram por isso também? Eles também não foram criados por Deus, estavam no Éden, foram traídos pelo servo de Deus, que é Satanás. Sim, o demônio, seja lá como quiserem chamar, é um servo de Deus. Ele está fazendo os planos de Deus, querendo ou não. Por isso que dizem que Deus sempre vence no final. De fato, se ele é onipotente e onisciente, ele sempre vai vencer, não é? Então, será que esses anjos também não passaram por isso? Bilhões e bilhões e bilhões de anos atrás? Eles também foram seres humanos que tiveram que vir para a Terra para evoluir, passar por fome, passar por guerra, passar por revoluções industriais, passar pelo período da pedra lascada, passar por um monte de coisa para descobrir a tecnologia e ascender a um nível maior, colocando sua mente em máquinas, assim não morrendo mais, e unindo suas mentes em uma criatura só, numa mente unificada. E assim, estando em estágio, porque tem hierarquia de anjos também, né? Tem anjos que são mais poderosos e menos poderosos que outros, talvez sejam civilizações que são menos tecnológicas e mais tecnológicas que outras. E alguns anjos não entram em contato com os seres humanos, né, porque eles têm outros papéis, e alguns entram. E esses provavelmente sejam as civilizações menos desenvolvidas, que elas têm tecnologia suficiente para viajar por vários planetas, vários sistemas aí, e se apresentar para essas civilizações, dando a elas o exemplo de como evoluir. E a depender, é claro, do estágio dessa civilização. Então Jesus Cristo, ele apareceu numa época onde não havia muita tecnologia, ensinando o povo a evoluir de uma forma mais primitiva, com aqueles seus ensinamentos, né? O casamento, a fidelidade, a modéstia, o arrependimento. E existem também, mistérios da humanidade aí de outras civilizações que receberam acesso à tecnologia, como os egípcios, como os maias e incas, que sem um telescópio eles não conseguiriam ter conhecimento sobre certos astros e criar seus templos e pirâmides alinhados a certos astros. Como, por exemplo, aquele talhamento em pedra de um astronauta datado de milhares de anos atrás, né? Eu não sei de que civilização, mas aí eu vou recomendar a leitura para vocês do livro O Rastro da Vida, uma pequena história de bilhões de anos, de José Luiz Soares, um brasileiro, né? E Eram os Deuses Astronautas, de Erich von Däniken. Devaneiem sobre isso. É uma coisa que eu penso bastante, né, no meu quinto estágio, não querendo ser soberbo, mas no meu quinto estágio do degrau de Maslow aí, eu devaneio bastante sobre anjos, sobre deuses, sobre o uso de tecnologia para atingir a iluminação, livrando-se assim das necessidades da carne, né? Porque se você, por exemplo, colocar sua mente numa máquina, você não vai precisar mais comer, você não vai precisar mais fazer sexo, você não vai precisar mais roubar. Então você vai se livrar, né, dessas distrações carnais necessárias para, no aprendizado do bem e do mal, para aprendermos o que é passar por necessidades materiais e possamos, talvez, até mesmo ensinar isso para outras civilizações menos desenvolvidas que nós, quando chegarmos a nível de anjos, por exemplo, fazendo o serviço de Deus, que é, o progresso. Talvez viajando pelo espaço, como mostra aquele seriado, né, o quarto episódio do seriado A Vida Fora da Terra, da Netflix, presente no YouCine também, vejam lá, onde uma forma de vida ultra-tecnológica viaja de galáxia em galáxia, evoluindo sua tecnologia cada vez mais com os recursos naturais dessas galáxias e talvez mesmo visitando civilizações inferiores para passar o conhecimento adiante, de uma forma, claro, a respeitar o tempo daquela civilização, meio que como a gente faz com a Red Pill, né? A gente respeita o tempo do cara, porque se a gente der muita tecnologia, muito conhecimento, o cara fica meio maluco, tá ligado? Ele fica meio paranoico. Pois é, muita gente que assiste esse vídeo, por exemplo, pode achar que eu tô exagerando, que eu tô ficando maluco, que essas paradas aí de passo a mente pra uma máquina de tecnologia aceleracionista, loucura. Talvez o cara não esteja pronto para isso, talvez eu esteja errado também, talvez eu seja maluco, esteja só devaneando. Bom, quem sabe, né? Estamos muito pouco evoluídos para isso. Então, senhores, perdoem aí pelo vídeo longo, mas,
É um assunto complexo, né? Não dá para realmente falar em tão curto tempo. Mas fica aí o meu devaneio, a minha opinião a respeito dessa necessidade masculina que a gente percebe de buscar algo mais sublime, superior, né? Principalmente quando ele vai largando os degraus mais baixos na escala de Maslow, em principal a busca por sexualidade e poder, né? Autoafirmação. Ele vai chegando ao quarto degrau, que se organizando, buscando conhecimento, e aí busca por espiritualidade e respostas para questões existencialistas. Senhores, a vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Cruz do Carvalho. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Um agradecimento especial aos membros do canal, aos doadores, promotores de vídeo. E até mais.